Olá, meus irmãos, como é que estão? Estamos retornando à leitura do documento 155, agora no último tópico, o tópico 6, o segundo discurso de Jesus sobre a religião. E esse tópico é muito interessante, ele é um pouco extenso e tem muito ensinamento bacana. Ele é para atender o apelo de Pedro, para que Jesus continuasse a explicar sobre as diferenças entre a religião dos judeus e a religião que Jesus ensinava, visto que Tomé tinha perguntado para ele qual que eram essas diferenças. Jesus se pôs a explicar as grandes diferenças entre a religião do Espírito e a religião estabelecida pelos judeus, que era a religião institucionalizada. Então, se você não tem o livro impresso, você pode acompanhar acessando pelo link que está na descrição do vídeo, e também você pode acessar pelo www.urantia.com.br/ler. Acessando aí o documento 155, nós estamos no tópico 6. Se você ainda não viu os outros tópicos, basta assistir os outros vídeos, tá? Que nós dividimos cada leitura por tópicos. Eu já estou com um documento aqui aberto, vou dar início à leitura. Qualquer coisa você pausa aí, se tiver dúvidas consulte o dicionário de algum significado das palavras, e é sempre bom estar preparado também para fazer um exame íntimo, para cada vez que você vê alguma coisa que pode ser colocada em prática na sua vida, você esteja colocando em prática e assim evoluindo espiritualmente, tá? Na sua conduta espiritual, em congruência aí com o Espírito residente em nós, que é o Espírito de Deus. O segundo discurso sobre a religião, tópico 6 do documento 155. E assim, enquanto estavam parados à sombra da encosta, Jesus continuou a ensinar-lhes a respeito da religião do Espírito, dizendo em essência: vós viestes de entre os vossos companheiros, que escolheram permanecer satisfeitos com uma religião da mente. Eles almejam a segurança e preferem o conformismo. Vós escolhestes trocar os sentimentos da certeza autoritária pela segurança do espírito, que vem da fé, cheia de audácia e progressão. Ousastes protestar contra a pegajosa prisão da religião institucionalizada e rejeitar a autoridade das tradições escritas, que estão agora sendo consideradas como as palavras de Deus. O nosso Pai, de fato, falou por intermédio de Moisés, Elias, Isaías, Amós e Oséias, mas ele não cessou de manifestar as palavras da verdade ao mundo, quando esses profetas antigos colocaram um ponto final nas suas afirmações. Meu Pai não tem preferências por raças, nem por gerações, no sentido de que a palavra da verdade seja condescendida a uma idade e contida em outra. Não cometais a loucura de chamar de divino aquilo que é totalmente humano, e não deixeis de perceber as palavras da verdade, ainda que não provinda dos oráculos tradicionais de suposta inspiração. Eu vos convoquei a nascer de novo, a nascer do Espírito. Eu vos tirei das trevas do autoritarismo, da letargia da tradição para a luz transcendente da realização da possibilidade de fazerdes para vós próprios a maior descoberta que é possível à alma humana realizar. A experiência superna de encontrar Deus para vós próprios, dentro de vós próprios e por vós próprios, e de fazerdes a tudo isso como um acontecimento na vossa própria experiência pessoal. E assim podereis passar da morte para a vida, do autoritarismo da tradição para a experiência de conhecer a Deus. Assim, vós passareis das trevas à luz, de uma fé racial herdada a uma fé pessoal conquistada pela experiência real.
E por meio disso, ireis progredir de uma teologia da mente, passada a vós pelos vossos ancestrais, a uma verdadeira religião do Espírito, que será edificada nas vossas almas com um dom eterno. A vossa religião passará da mera crença intelectual na autoridade tradicional para a experiência factual da fé viva, capaz de captar a realidade de Deus e de tudo que está relacionado ao Espírito Divino do Pai. A religião da mente vos vincula irremediavelmente ao passado. A religião do Espírito consiste na revelação progressiva e vos conclama a realizações mais elevadas e mais santificadas de ideais espirituais e de realidades eternas. Conquanto a religião da autoridade possa comunicar um sentimento presente de segurança estabelecida por essa satisfação transitória, vós pagais o preço da perda da vossa liberdade espiritual e da liberdade religiosa. Meu Pai não exige de vós, como preço de entrada no reino do céu, que devesse esforçar-vos a aceitar uma crença em coisas que são espiritualmente repugnantes, profanas e não verdadeiras. Não é exigido de vós que o vosso próprio senso de misericórdia, justiça e verdade devesse ser ultrajado pela submissão a um sistema de formas religiosas e de cerimônias passadiços. A religião do Espírito vos deixa sempre livres para seguir a verdade, até onde quer que o vosso Espírito vos possa conduzir. E quem pode julgar isso? Talvez esse Espírito tenha alguma coisa a comunicar a essa geração, que outras gerações tenham recusado-se a escutar? Que vergonha que aqueles falsos instrutores religiosos arrastem as almas famintas de volta ao passado, distante e obscuro, e que lá as deixem. E assim essas pessoas desafortunadas ficam descobertas e a desconcertar-se com toda a nova revelação da verdade. O profeta que disse: aquele cuja mente permanece com Deus será mantido em perfeita paz, não era um mero crente intelectual da teologia autoritária. Esse ser humano conhecedor da verdade havia descoberto a Deus. Ele não estava meramente falando de Deus. Eu aconselho a vós a desistir da prática de sempre citar os profetas de outrora e de louvar os heróis de Israel. Em vez disso, aconselho que aspireis a tornar-vos os profetas vivos do Altíssimo e heróis espirituais do reino que virá. Honrar os líderes conhecedores de Deus do passado pode de fato valer a pena. Mas por que fazer isso? Mas por que, ao fazer isso, deveis sacrificar a experiência suprema da existência humana? Encontrar Deus por vós próprios e conhecê-lo dentro das vossas próprias almas. Cada raça da humanidade tem a sua própria abordagem mental da existência humana, e pois a religião da mente deve sempre ser fiel a esses vários pontos de vista raciais. As religiões autoritárias nunca podem chegar à unificação. A unidade humana e a fraternidade entre os mortais somente podem ser alcançadas por meio da supradotação dada pela religião do Espírito. As mentes podem diferir racialmente, mas toda a humanidade é residida pelo mesmo Espírito divino e eterno. A esperança da irmandade humana só pode ser realizada quando e à medida que as religiões mentais autoritárias divergentes tornarem-se impregnadas e ofuscadas pela religião unificadora e enobrecedora do Espírito, a religião da experiência espiritual pessoal. As religiões da autoridade só podem dividir os homens e arregimentá-los em frentes conscientes uns contra os outros. A religião do Espírito progressivamente congregará os homens e os levará a tornar-se compreensivos e compassivos uns para com os outros. As religiões autoritárias exigem dos homens uniformidade na crença, mas isso é impossível de ser alcançado no estado presente de coisas do mundo.
A religião do Espírito requer apenas unidade de experiência, a uniformidade de destino, permitindo a plena diversidade de crenças. A religião do Espírito requer uniformidade apenas de visão interior, não uniformidade de ponto de vista nem de enfoque. A religião do Espírito não requer uniformidade do ponto de vista intelectual, requer apenas a unidade dos sentimentos espirituais. As religiões da autoridade cristalizam-se em credos sem vida. A religião do Espírito cresce em alegria e na liberdade dos feitos enobrecedores, no serviço do amor e na ministração da misericórdia. Contudo, atenção, que nenhum dentre vós olheis com desdém aos filhos de Abraão, só porque eles caíram nesses maus tempos de esterilidade tradicional. Os nossos ancestrais entregaram-se à busca persistente e apaixonada de Deus, e eles encontraram-no como nenhuma outra raça de homens jamais o conheceu desde os tempos de Adão, que sabia muito a esse respeito, pois era ele próprio um filho de Deus. O meu pai não deixou de observar a luta longa e incansável de Israel, desde os dias de Moisés, para encontrar e conhecer a Deus. Durante muitas gerações, os judeus não cessam de trabalhar, de suar, de sofrer, penar, suportar os sofrimentos e experimentar as tristezas de um povo incompreendido e desprezado. Tudo para que pudessem chegar um pouco mais perto da descoberta da verdade sobre Deus. E não obstante todos os fracassos e fraquezas de Israel, os nossos pais progressivamente, desde Moisés aos tempos de Amós e Oséias, revelaram cada vez mais a todo o mundo uma imagem sempre mais clara e mais verdadeira do Deus eterno. E assim o caminho foi preparado para a revelação ainda maior do Pai, da qual vós fostes chamados a compartilhar. Jamais esqueçais de que só há uma aventura que pode ser mais satisfatória e emocionante do que tentar descobrir a vontade do Deus vivo. E essa é a experiência suprema de tentar honestamente fazer a vontade divina. E não deixeis de lembrar-vos de que a vontade de Deus pode ser feita em qualquer ocupação terrena. Não há vocações que sejam santas e vocações que sejam seculares. Todas as coisas são sagradas nas vidas daqueles que são guiados pelo Espírito. Isso é, subordinados à verdade, enobrecidos pelo amor, dominados pela misericórdia e controlados pela equanimidade, a justiça. O Espírito que o meu Pai e eu enviaremos ao mundo não é apenas o Espírito da verdade, mas é também o Espírito da beleza idealista. Deveis cessar de buscar a palavra de Deus apenas nas páginas dos registros antigos de autoridade teológica. Aqueles dentre vós que nasceram do Espírito de Deus irão doravante discernir a palavra de Deus, independente de onde ela pareça ter origem. Não há que se depreciar a verdade divina pelo fato de ser aparentemente humano o canal usado para sua apresentação. Muitos dos vossos irmãos têm mentes que aceitam a teoria de Deus, enquanto espiritualmente deixam de compreender a presença de Deus. E essa é exatamente a razão pela qual eu vos tenho tão frequentemente ensinado que o reino do céu pode ser mais bem compreendido se adquirirdes a atitude espiritual sincera de uma criança. Não é uma imaturidade mental da criança que eu vos recomendo. É mais a simplicidade espiritual desse pequeno ser, a sua facilidade de crer e a confiança plena dele. Não é tão importante que devesseis considerar o fato da existência de Deus. Mais importante é que cresçais na capacidade de sentir a presença de Deus. Quando principiardes a encontrar Deus na vossa alma, em breve vós começareis a descobri-lo nas almas dos outros homens e, finalmente, em todas as criaturas e criações de um poderoso universo. Mas que chance tem o Pai de aparecer como um Deus de lealdades supremas
e de ideais divinos nas mentes de homens que pouco ou nenhum tempo dedicam à contemplação reflexiva de tais realidades eternas? Se bem que a mente não seja o assento da natureza espiritual, a mente é de fato o portal para essa natureza espiritual. Não cometais, contudo, o erro de tentar provar aos outros homens que vós encontrastes a Deus. Vós não podeis conscientemente gerar uma prova válida para tal, se bem que existam duas demonstrações positivas e poderosas do fato de que vós sois conhecedores de Deus, e elas são: 1. Os frutos do Espírito de Deus que se mostram na rotina diária da vossa vida. E 2, o fato de todo o plano da vossa vida fornecer uma prova positiva de que vós tendes, sem reserva, arriscado tudo o que sois e que possuís na aventura da sobrevivência após a morte, na busca da esperança de encontrar o Deus da eternidade, cuja presença vós provastes antecipadamente no tempo. Agora, não vos equivoqueis. O meu Pai responderá sempre a mais débil chama de fé. Ele toma nota das emoções físicas e supersticiosas do homem primitivo, e com essas almas honestas, mas temerosas, cuja fé é tão fraca que não é senão um pouco mais do que a conformidade intelectual de uma atitude passiva de consentimento às religiões autoritárias, o Pai está sempre alerta para honrar e fomentar até mesmo essas fracas tentativas de alcançá-lo. Mas de vós, que fostes chamados da escuridão para a luz, é esperado que creais de todo o coração. A vossa fé irá dominar as atitudes combinadas do corpo, da mente e do espírito. Sois meus apóstolos, e para vós a religião não se transformará em um abrigo teológico, até o qual podeis fugir com o medo de enfrentar as duras realidades do progresso espiritual e da aventura idealista. Mas a vossa religião irá transformar-se mais no fato da experiência real, a testificar que Deus vos encontrou, vos idealizou, vos enobreceu e vos espiritualizou, e que vos alistastes já na aventura eterna de encontrar esse mesmo Deus, que já vos encontrou e vos filiou. E quando Jesus terminou de falar, fez um sinal a André e, apontando para o oeste, para a Fenícia, disse: sigamos, pois, o nosso caminho. Meus irmãos, eu sou suspeito para falar, porque sou muito apaixonado por essas palavras de Jesus. Elas falam profundamente ao meu coração e eu posso dizer que a minha vida mudou depois que eu encontrei Jesus, encontrei as suas palavras e especialmente as palavras de Jesus no livro de Urântia. O que eu uso para estudar é uma leitura em primeira vista superficial, para que eu entenda o contexto. Depois eu busco compreender os pontos que eu ainda não sei, no caso eu busco no dicionário, faço algumas pesquisas, e por último eu procuro analisar os verbos e ver o que eu posso colocar em prática na minha vida dos ensinamentos de Jesus. Por mais que os ensinamentos dele quebrem alguns paradigmas que já se cristalizaram na minha mente. Nós vemos Jesus explicando com tanta facilidade as diferenças entre a religião do Espírito e a religião do judeu daquele tempo, de 2000 anos atrás. Mas se nós ousarmos pensar com lógica e analisarmos a realidade nossa hoje, talvez nós cheguemos à conclusão de que essas palavras são muito atuais. E eu te chamo para fazer essa introspecção, para fazer esse autoexame.
para se confrontar consigo mesmo e com os dogmas e paradigmas que já se estabeleceram na sua mente ou que você conhece, que estão estabelecidos em outras pessoas. Seja sincero consigo mesmo e escute as palavras de Jesus. E tenha coragem de seguir o guiamento do Espírito dele. Onde quer que ele queira te levar, pois eu tenho certeza que vai ser o melhor de todos os caminhos. Para mim, é uma honra e um grande prazer estar dividindo essa leitura com todos vocês. Muito obrigado e continuem nas leituras. Em breve, nos vemos de novo em uma outra leitura de um outro documento. Agora, no documento 156. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.